access for health, life expectancy from 25 years to 75 years. And down here, an access for wealth, income per person, $200,000, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe, France, Asia, West, Middle East, green, Africa, South of Sahara, blue, and the Americas, yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy was below 40 in all countries. And only the UK and the Netherlands were slightly better off. Not much. And now, I stop the world. The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get happier and healthier. And now, we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. The United States was in the front, Japan was catching up, Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had shortcomings. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle. But there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. What you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involves plotting of 120,000 numbers. It's neat, huh? Nós tivemos uma transformação muito grande na Terra nos últimos 200 anos. O Brasil se transformou muito nos últimos 30 anos. As transformações demográficas, epidemiológicas, econômicas, políticas, pelas quais o Brasil passou nos últimos 30 anos, são fenomenais. A mortalidade infantil caiu radicalmente. Nós hoje temos um país bastante mais saudável do que nós tínhamos há 40, 50 anos atrás. Passamos por uma revolução demográfica. O Brasil hoje é um país urbano. E quem vive na cidade tem noção e utilização de direitos diferente de quem vivia
país 85% urbano, em alguns estados, São Paulo 96% urbano. A mudança no perfil epidemiológico da população, a queda da natalidade, enfim, as múltiplas questões econômicas. Quando nós olhamos para o Brasil da década de 70, por que o Brasil parou na década de 70? O Brasil parou na década de 70 porque nós não tínhamos energia. Nós tínhamos que importar o petróleo para conseguir gerar desenvolvimento. Hoje nós somos um país autossuficiente em petróleo e player mundial em vários dos mais importantes campos econômicos. Este Brasil é um Brasil que ninguém nunca viu. Este Brasil é um Brasil absolutamente diferente. E só irá para frente se nós tivermos competência de levar isso para frente. Essa é uma primeira questão que eu queria tirar deste vídeo. A segunda questão é a relação que ele acaba fazendo, sem querer fazer, entre saúde e crescimento econômico. Existe uma relação direta entre saúde e crescimento econômico? Veja, quando você olha os Estados Unidos e quando você olha Cuba, certamente não existe essa relação. Mesmo quando você olha os Estados Unidos e alguns dos seus parceiros europeus e o Japão, são países que cresceram muito menos, que têm uma expectativa de vida mais alta. Aí nós não tínhamos a mortalidade infantil, a mortalidade infantil desses países é mais baixa. Hoje, do ponto de vista do cuidado das crianças, o Brasil é o 35º país, os Estados Unidos é o 15º, Cuba é o 8º. Isto feito pela organização da ONU, da Unicef, que cuida dessa questão da educação das crianças. Então, existe uma relação entre desenvolvimento e saúde, é óbvio, mas ela não é tudo. Temos que ter essa noção. Quais são os grandes problemas da saúde pública brasileira e como enfrentá-los? Eu gosto de pensar em 6 problemas. O primeiro problema é um problema que todo mundo fala, mas que é pouco desmistificado, que é a questão do financiamento. Falta dinheiro na equação da saúde no Brasil. Bom, se eu pegar os dados de 2010, em 2010 o Brasil aplicou 291 bilhões de reais. Destes, 138 foram estados, municípios e o governo federal. Isso dá 45%. 45% do total do gasto em saúde no Brasil foi gasto público, 55% gasto privado. Isso indica uma má qualidade do gasto. Saúde é um instrumento de criação e distribuição de renda, mas depende de onde vem o dinheiro. Se o dinheiro veio dos indivíduos, eu não estou distribuindo dinheiro. Se o dinheiro veio de impostos progressivos, diretamente ligados à renda e não ao consumo, não é um ICMS, não é um IPI, é um imposto de renda, ou um imposto sobre o tesouro, ou sobre a propriedade, transferência de bens ou sobre a propriedade, aí sim eu tenho um imposto que cria igualdade. Não há dúvida aqui. O problema mais importante do país hoje é a desigualdade. Esse é o problema a ser enfrentado. E saúde é um instrumento de construção de igualdade. Mas depende de como esteja sendo financiado. Então, primeiro, o gasto público em saúde é de má qualidade. Segundo, ele é inferior ao gasto público em saúde de todos os nossos vizinhos que têm um nível de desenvolvimento socioeconômico semelhante. Uruguai, Argentina, Chile, que são os que dá para comparar. Paraguai não dá, Peru não dá, Bolívia não dá, Colômbia não dá. Todos eles têm um gasto per capita superior ao Brasil. Para não falar dos países da Europa e
Segundo, dentro da questão do financiamento, se eu pegar dentro do gasto privado só o gasto com planos e seguros, este ano de 2010 foi um gasto de 73 bilhões de reais, para atender mais ou menos 45 milhões de brasileiros. 73 bilhões dividido pelos seus 45 milhões de brasileiros dá um gasto de R$ 1.600 per capita nesse ano. R$ 1.600. Se eu pegar os 138 bilhões do SUS e dividir só pelos 150 milhões de brasileiros que não têm plano de saúde, eu vou ter um per capita de R$ 920. Ou seja, quase a metade do per capita do setor privado. Nós sabemos que o setor privado não está oferecendo, através de distintas operadoras, uma supermedicina. Tem muitos problemas, principalmente no que diz respeito aos procedimentos de alto custo, ao fornecimento de medicamentos de alto custo. Agora, o setor público tem a metade disso. Então, nós temos um problema de financiamento da saúde do Brasil. A pergunta é como resolver o problema do financiamento. Nós temos andado no caminho de aumentar impostos, só que este país tem, de fato, uma carga tributária escandinava com serviços angolanos. Então, não há como, na minha opinião, tirar mais imposto. Então, tem duas saídas. Uma é realocar. Cada 1% que a Selic cai, acontecem duas coisas. Vocês, possuidores de letras do Tesouro Nacional, ganham menos. Todo mundo aqui deve ficar em letras do Tesouro Nacional. Ó, basta ver aí hoje, saiu aí hoje nós temos um aniversário importante a comemorar. 18 anos de Plano Real. O Plano Real faz 18 anos hoje. Tá certo? E nós temos que comemorar, porque o Plano Real foi o principal elemento da revolução econômica pela qual o Brasil passou. A estabilidade econômica, o fim da inflação, a qual muitos de nós estávamos acostumados por causa da questão da correção monetária. Pois bem, hoje, nesses 18 anos, a melhor aplicação de todas, né, de ouro, de CDB, de não sei o que, não sei quanto, foi feita no Tesouro Nacional. Como é que se alimenta as letras do Tesouro Nacional? Com a Selic, com a taxa chamada Banco Central, que não mexe na nossa vida, não mexe na taxa do cheque especial, do cartão de crédito, mexe com o dinheiro que os grandes aplicadores ganham. Cada 1% da Selic que cai, são 8 bilhões de reais que o governo deixa de pagar de juros. Então, realocar recursos é possível. Rever prioridades é possível. E crescer. Crescer é uma forma de aumentar os recursos para a saúde. Todos os grandes municípios do Brasil hoje estão gastando em saúde mais do que a Constituição manda, que são os 15%. Todos. Todo município com mais de 100 mil habitantes está gastando mais de 15%. Por quê? Porque está perto do povo. Nós construímos uma democracia com todos os problemas que a democracia nossa tem, nós construímos uma democracia. E por mais corrupto que seja o prefeito, ele está ao alcance da mão do povo, diferentemente do governador e do presidente. Por isso os municípios todos têm tamanho, a serem chamados de municípios. São Paulo é detentor de 2 recordes. O maior município do Brasil, São Paulo, com seus 11 milhões de habitantes, e Morato, na oeste do estado de São Paulo, tem 970.